Estamos aqui com mais um Papo Pro, estamos aqui com nossos dois convidados, o Roberto e o Rafael. Eles vêm falar um pouquinho para a gente sobre tributário, ramo tributário. Por favor, se apresentem. Rafael, você primeiro, você é mais jovem. Não, muito obrigado, Cidade. Tem que respeitar os mais velhos, mas eu vou me apresentar. Então, meu nome é Rafael, né? Eu atuo há mais de 10 anos como executivo financeiro, também atuo como conselho e tenho bastante contato com o mercado financeiro local, também de São Paulo, principalmente relacionado com instituições financeiras, né? Então, já tenho uma boa experiência e espero contribuir aqui com vocês hoje e falar um pouco do mercado. Com certeza. Bom, sou Roberto Cidade, tenho 42 anos de mercado. Eu comecei a trabalhar com 3 anos. Nossa. Já são 58, na verdade. Todos esse período no agronegócio, principalmente setor de combustíveis, setor sucroenergético. De formação, tenho graduação em administração, ciências contábeis e direito. Algumas especializações, a principal delas na Fundação Getúlio Vargas em gestão empresarial. E também um histórico aí de atuação em órgãos de classe e terceiro setor, né, como o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, onde o meu chefe está aqui do meu lado. Instituto Cultural de Maringá. Há muito tempo também prestei serviço como vice-presidente na Associação Comercial. Atualmente também na Câmara de Assuntos Temáticos Tributários da Federação das Indústrias do Estado do Paraná e outros aí. E, às vezes, a gente consegue um tempinho para dormir também. Um tempinho para dormir. Por isso que é 40 anos de carreira também. 40 anos de carreira, é um tempo... Ele tá contando a hora que ele dorme também, né? Até a hora de dormir já tem regulado já. Sim. Ei, mas me fala, em que empresa vocês passaram? Como que foi essa trajetória de vida de vocês? Tá. No meu caso, eu iniciei a minha carreira no mundo empresarial na KPMG. Depois passei pela PricewaterhouseCoopers, que são uma das Big Four, as grandes empresas no ramo de contabilidade e auditoria do mundo, né? Eu conheci o Roberto através da PwC e nos últimos 10 anos estava como executivo financeiro da Sancor Seguros do Brasil, que é uma seguradora multinacional, sede na Argentina, atuação na América do Sul. E também ainda atuo como presidente do Conselho Fiscal da seguradora Líder, que é o consórcio DPVAT que a gente pagava, né? Então, hoje tem todas as questões do governo que vem acontecendo, mas ainda existe uma empresa lá que está em processo de runoff. E, além disso, nesse período, eu tenho alguns conselhos, algumas empresas de Maringá, conselho de administração, também faço parte do Conselho Fiscal do EVOA, o Sistema de Inovação de Maringá, que é muito importante. E também estou na função como vice-presidente do interior do Paraná de expansão do Instituto de Finanças, né? Então, atuando com Londrina, Maringá e Cascavel, que é a nova frente que a gente está abrindo, que a cidade também está apoiando a gente. A gente fez uma visita técnica esses dias atrás no Evoa. A gente tem um parceiro lá, que é o Guilherme da nossa sala. Sim. E ele convidou a gente para ir lá. É um lugar extremamente... O pessoal lá, nossa... Na hora que você até chega a cair a boca, né? De tanto... Foi bem bacana a experiência lá, é bem, Sim, bem legal. É um dos principais hoje centros de inovação do país, né? Tem várias empresas de sucesso. E ele é fomentado pelo Cicobi, que é um parceiro da Sancor. Então, tinha todo um relacional. A Sancor tem uma sala, então sempre estive muito próximo ali, participando dos conselhos dele. Que legal. Que legal. Roberto? Eu passei por várias empresas, mas os últimos 22 anos, até meados do ano passado, quando fiz essa transição para a área de consultoria, foi na usina Santa Terezinha. O principal case... Não, dos últimos 22 anos foi a minha última vida. Nossa, 22 anos ali. O cargo que você ocupava lá? Gerente administrativo e tributário. E tributário? Isso. Gerente administrativo e tributário. A gente acabou esquecendo, a gente está aqui com o Rodrigo, mais conhecido como Cemix. É por causa da empresa aqui de Maringá, é nosso parceiro aqui, esteve aqui comigo no último podcast. E ele tá aqui, ele falou assim, não, tributário, preciso saber. Ele falou assim, eu preciso saber, preciso entender tudo que eles vão falar. Eu vim mais pra aprender um pouquinho mais mesmo, porque, igual o Diogo falou, eu trabalho com a Cemix e com a Paraná Ráfia. São empresas, a Cemix é voltada para o ramo de nutrição animal e a Paraná Ráfia a gente faz embalagem de Big Bag e sacaria. E aí eu vim aqui para aprender um pouquinho, para poder entender como no futuro eu posso estar aproveitando toda essa conversa que a gente vai ter aqui. Legal. A gente também espera aprender um pouquinho. Sempre. Aprender é sempre bom, né? Nunca acaba.
Vamos dizer que essa pergunta aqui que eu vou fazer para vocês é um pouquinho mais pessoal, porque eu tô ali na Câmara Municipal, um pouquinho na Prefeitura, a gente acaba tendo alguns questionamentos, mas esse daqui aqui, ó, muito fala sobre os programas de refinanciamento, o Refis. Essa prática beneficia ou malefícia ao contribuinte. O discurso de que ela existe só para beneficiar o mal pagador se sustenta. Cara, essa pergunta é maravilhosa. Eu estava torcendo para você fazer esse tipo de Eu já queria pergunta. começar no primeiro, para tirar o elefante Na sala, do meio da sala. Veja bem, a resposta que o vulgo popular tem para essa pergunta, ela é muito enviesada pelos setores de imprensa, principalmente, e é uma grande falácia. Porque sempre você ouve o seguinte: refis é para beneficiar o mal pagador. Isso é um absurdo, é uma falácia sem tamanho. Porque, óbvio, certamente deve existir alguém que deixe de pagar um tributo para depois aproveitar, mas esse é uma exceção, a exceção da exceção da exceção. Nenhum empresário sério, e a imensa maioria dos empresários brasileiros são sérios, ele deixa de pagar um imposto apenas para ter um parcelamento depois. Até porque isso é uma bobagem. Isso vai atrapalhar ele de acessar o mercado financeiro. Sim. Isso vai atrapalhá-lo de participar de licitações. Isso vai afastá-lo do mercado formal de crédito, vai te jogar na mão dos mercados alternativos, onde os custos são muito maiores. Então, é um absurdo quando você vê na imprensa, ou às vezes até colegas de profissão meu mesmo dizendo isso. Então, eu acho que os refis, eles são uma ferramenta maravilhosa, seja estadual, federal ou municipal, para permitir que o empresário, que por N razões, pode ter sido uma crise no seu setor, pode ter sido um erro estratégico, pode ter sido um erro de estocagem, pode ser o que bem, N razões, ele se atrapalhou, e é muito difícil alguém que opte primeiro por pagar os impostos para depois pagar os funcionários. Não. Fatalmente, o empresário vai pagar os funcionários e depois ele se vira com a União. Talvez os refis e as transações tributárias que foram criadas há alguns anos e que agora estão começando a virar moda na Receita Federal e na Procuradoria, principalmente, elas trouxeram alguns elementos de inteligência que podem melhorar os refis, que é o seguinte: os refis que aconteceram, pelo menos até 2000, talvez eu erre o ano aqui, mas enfim, até 2018, por aí, eles eram totalmente genéricos e abertos. Era o seguinte: a partir de amanhã você pode parcelar tanto com tanto de desconto de multa, tanto de desconto de juros, você pode usar tanto por cento do seu prejuízo fiscal para pagar a conta, e o resto você parcela em 180 vezes. Ele não separava se você era aquele cara que simplesmente deixou de pagar para aproveitar um determinado momento, daquele que realmente estava precisando daquela ferramenta. Então, essas transações trouxeram algumas ferramentas como a avaliação da sua capacidade de caixa, a sua capacidade financeira para pagar o tributo. Então, ele não é assim mais simplesmente desconta tanto uma continha matemática, você joga ali na planilha de Excel, sobra lá o valor da parcela. Então, você tem que imputar lá no sistema as suas demonstrações financeiras, se possível auditadas, né, uma demonstração financeira séria. Você tem que imputar lá as garantias que você tem ou que você não tem, e o sistema vai avaliar: bom, então, você realmente precisa e eu posso te dar tanto por cento de desconto e te dar tantas parcelas para você pagar. Não, já você não. Você, pela sua estrutura financeira e de caixa da sua empresa, eu só posso te dar e você só precisa de tanto por cento de desconto de tantas parcelas. Então, começou a ficar mais inteligente. Então, eu aceito que se critique a forma. Sim. Mas eu acho um absurdo sem tamanho quando se coloca que isso aqui é uma ferramenta para beneficiar mal o pagador. Isso aqui vai prejudicar o Estado. Não, meu querido, isso aqui vai fazer com que aquela empresa que estava afastada do mercado, que estava com estrutura de custo e com estrutura de captação prejudicial, que ela possa voltar e oferecer mais empregos, oferecer um produto com maior qualidade, porque ele vai ter capacidade de investimento maior. Então, eu acho uma ferramenta maravilhosa. Ok, precisa de alguns ajustes na forma. No espaço municipal, que eu posso falar um pouquinho mais com prioridade, a gente vê, por exemplo, assim, eu vejo aí no meu dia a dia, pessoas assim que têm um IPTU atrasado, assim, uma família que às vezes o pai parou de trabalhar, só tem aposentadoria, a filha já aconteceu da filha não conseguir mais trabalhar, e aí a pessoa não tem dinheiro para pagar o IPTU,
tá com risco do imóvel ser leiloado. Sim. E a prefeitura não faz o refis, que é um dos grandes questionamentos que eu tenho agora, é por que não foi feito o refis. Porque, se eu não me engano, a última vez que foi feito o refis foi há 4 anos atrás. Ou seja, faz 4 anos que às vezes a pessoa ela deixou de pagar dos 2 anos para cá e ela acaba se atolando ali, né? Sim, não consegue ter esse movimento e a prefeitura não faz o refis. E outra, essa pessoa não vai pagar o próximo ano de IPTU. Ela vai pagar o mais atrasado e vai deixar a bola ir acumulando, vai pagar mais IPTU, no final do curso vai pagar mais imposto, só que não vai conseguir se livrar da dívida. Ela vai continuar lá com daquele mesmo jeito, sendo que a prefeitura poderia já recuperar tudo de uma vez, investir em novas áreas muito melhores, ela poderia refazer esse cálculo e mesmo assim ela prefere não fazer o refis. Mas uma coisa que o Cidade falou, Roberto Cidade, geralmente as pessoas Pode chamar de Cidade, que só que chamava de Roberto era minha mãe. Mas geralmente as pessoas, é uma coisa que você colocou que é um ponto muito importante, as pessoas entendem que talvez uma dívida é alguma coisa que beneficia, né? Mas assim, até pela experiência que eu tenho no mercado financeiro, e aquilo que o Cidade colocou com bastante razão, hoje você ter o atraso, você vai de alguma forma aparecer em alguma situação que prejudica seu crédito. Então, um crédito de conta corrente hoje, de giro, geralmente até em cooperativas, está na média de 10%. E um crédito acessado pelo Pronaf, pelo BNDES, de 2% a 3% ao mês. Então, esse descasamento financeiro ele não é um benefício nenhum no desconto que está acontecendo com o governo. Então, muitas vezes as pessoas entendem que talvez isso pode ser algum benefício, alguma estratégia, mas para que a empresa possa conseguir fazer isso, ela tem que ter muito caixa. O nosso todo hoje, na nossa região, não existe empresas que têm caixa, né? E outra coisa também que é muito importante, a maioria dessas empresas que a gente conhece, a gente fazer uma média, as grandes que estão estruturadas, elas são um número muito mínimo de geração de emprego, já um número relevante, mas mínimo comparado com a sociedade como um todo. E as pequenas já têm a própria concorrência natural de concorrer com as grandes, questão de compra de fornecedores, enfim. Então, ela trabalhar com essa questão de atrasar os impostos, na verdade, não é nenhuma estratégia que ela está fazendo para algo maior. É alguma questão de fluxo de caixa dela que está complicado. Então, eu vejo que toda essa questão, ela é um benefício, ela tem que continuar, e muitas empresas passam por ciclos, né? A gente está passando por um ciclo agora das guerras que, de alguma forma, afeta, né? Opa. Então, afeta só no preço do custo, mas também afeta na cabeça do empresário da oportunidade. Então, hoje, se você pode escutar em qualquer lugar, por que o empresário hoje vai pegar e aplicar em R$1 milhão numa empresa, se ele deixar na investida, ele estaria falando de 10% a 12% sem risco nenhum? Qual empresa que dá essa margem? Sem risco, sem tributo. Então, o que eu percebo, o governo é uma ferramenta que tem que ser muito bem usada, com critérios, né? De acordo com o grupo, mas é algo que tem que cada vez mais surgir, e na pessoa física também, porque a pessoa física é a mesma coisa. Se ela não tem crédito, se ela está com uma dívida, ela vai buscar um lugar muito mais caro. Uhum. Então ela continua aquela bola de neve e de alguma forma vai tombar hoje, porque a economia como um todo, as famílias estão cada vez mais endividadas, enfim. Então eu acho que são ferramentas que devem ser utilizadas e muitas vezes discriminadas. Realmente é o que o Cidade falou. A maioria das empresas que eu conheço, e tem uma recente que eu estou trabalhando agora, ela está estruturando a folha, ela não paga, deixa atrasar a folha, ela atrasa fornecedor e atrasa impostos. Então vai chegar um momento que essa parte social que ela fez de não atrasar a folha, ela vai ter que compensar com parcelamento. Mas que empresa também vai querer atrasar o salário dos funcionários? Não, é muito levar ruim. um processo trabalhista, imagina levar 1000 processos trabalhistas. Mas só isso, Uma empresa né? Se ela grande. não pagar, o cara não trabalha e não roda, trabalha, e nunca vai paga a querer dívida. rodar, né? vai Mas a Sim, atividade vai claro. embora. Mas Sim, muitas vezes a gente pensa que o empresário pensa só com a cabeça do dinheiro, assim, com o processo trabalhista, mas tem muito empresário que cuida da família. Se você passou mais por empresa familiar, a maioria dos empresários que a gente discute hoje, ele tem uma preocupação com a parte social também. Com certeza. Além dos Com aspectos certeza. que você comentou. Sem dúvida. Mas se for ver o CEMIX aqui, lá na... Lá na CEMIX nós temos um projeto social que nós temos horta dentro da própria empresa. Então a gente libera o funcionário, paga para o funcionário 1 ou 2 vezes por semana, 1 ou 2 horinhas ali, para ir lá colher, plantar e ele próprio se alimentar para ter uma alimentação mais saudável, sair um pouco do ambiente de produção em si, sentir a luz do sol, botar a mão na terra, para poder ter uma vivência um pouco mais gostosa no ambiente de trabalho, na E eu verdade, posso né? dizer que, você vê, aqui na mesa, em alguns minutos de bate-papo, a gente já começa a desmistificar essa história do empresário malvadão que atrasa o imposto para se beneficiar disso. E você pode ter certeza que
Empresas como a tua não são exceção. Não. Elas estão muito mais próximas de ser a regra do que ser a exceção. Agora, infelizmente, se criou esse imaginário popular e... Infelizmente tem. Sempre vai ter aquele cara que vai ter 3 empresas e deixa de pagar imposto em uma delas e... A exceção... Exceção, A sempre exceção, tem. para justificar a regra, tem que ter uma exceção. Tem que ter. E a gente tem que pensar também, que do ponto de vista do compliance tributário, que o empresário que estrutura o seu negócio para ter várias empresas e ajustar o faturamento entre elas, desde que ele fique dentro dos limites da lei, não tem nada de errado nisso. Sim, é. Se ele conseguir capturar um benefício aí de pagar menos impostos do que se ele tivesse todas elas e aquela estrutura dele separada, ela fizer sentido, ela se justificar, não existe nada de errado nisso. Porque o mercado que eu atuo, que é o mercado segurador, hoje a cada R$1 de salário que você paga para o colaborador, você paga R$1 de imposto. Então, assim, o planejamento tributário, uma ferramenta, ela é muito importante, porque senão você acaba ficando muito caro, você não concorre com o mercado e você vai ter uma carga tributária imensa. Então, essas estruturas são sempre muito importantes, porque você pensa hoje, assim, o seu ramo de atividade, quantas empresas estão concorrendo com você? Então, cada vez mais você tem que ser eficiente, ajustar, ter uma estratégia, porque senão daqui a pouco você não tem preço para concorrer, você fica fora por preço, você for carregando essa ineficiência tributária. Né? Tem que entrar na balança para vender, né? E voltando só um pouquinho atrás dentro da sua fala sobre impostos municipais, a gente precisa lembrar que a gente tem os 3 entes federativos e o mais, talvez a palavra não seja correta, não seja essa, mas o mais frágil é o município. Sim. Porque a União administra um volume de tributos e um volume financeiro muito maior, e uma quantidade de tributos também. O Estado, praticamente o ICMS e o ITCMD. E o município, IPTU e ISSQN. Quando você fala de um refis, e você colocou com muita propriedade o exemplo que você colocou aí, as empresas, dificilmente, elas vão deixar de pagar. Porque isso vai impactar diretamente nela. Se ela for uma empresa que negocia com o setor público, ela já está fora. Sim, está fora. Se ela for uma empresa que busca captar Banco do Brasil, ou BNDES, ou Caixa Econômica, ela está fora. Está fora. Então, não faz sentido esse argumento que utilizam de não vamos fazer porque a gente vai beneficiar quem não pagou. Cara, sempre lembrando, existem as exceções apenas para justificar a regra, mas a regra é quem não paga seu IPTU, quem não paga o seu ISS, é porque ele optou por colocar o valor em outra coisa que era absolutamente fundamental, que para a empresa ou a família dele continuasse subsistindo. Não foi porque ele quer se beneficiar em cima do município ou do estado ou da União, não. Eu não acredito nisso, da minha pouca experiência, eu acho um absurdo esse tipo de argumento. As pessoas, na verdade, a gente paga imposto e ela acha que o imposto vai direto para o prefeito gastar na cidade. E não é verdade. Não. Ele vai primeiro para o federal, todo o imposto vai lá para o federativo, aí depois ele passa um pouco para o estado, aí depois do estado vem para o município. Ele tem que ter o seu caixa ali. E você vê que, pelo menos no Paraná, Santa Catarina, esse país do sul, a divisão de tributo deles é muito pequena mesmo. Se eu não me engano, beira cada R$100 que é pagado de imposto, volta 15. E são poucas as cidades como Maringá que tem uma gestão um pouco mais administrável e previsível, porque a maioria das cidades, se você olhar até no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, várias estão tendo dificuldade, porque além desse repasse, tem a própria gestão da cidade que tem seus problemas. Então, não consegue. É muito difícil, porque você vai entrar numa cidade dessa, 10 mil habitantes. Você não consegue administrar como prefeito, a folha de gasto é muito maior do que você pode investir dentro da cidade. Maringá consegue por causa que a gente vem numa história, sempre a gente teve uma história de conseguir ali no meio pegar um recurso federal grande e trabalhar, porque senão... Não tem jeito. E agora, pegando um pouco, se a gente pensar como o prefeito, né, como um gestor da cidade, se ele tem isso e tem empresas que estão tendo dificuldade, ele não está conseguindo aportar isso, começa a destruir, não tem empregos, onde vai ficar essas pessoas? Qual a estrutura, qual que é o local? Então, isso tem todo um efeito dominar, que é sempre importante o governo apoiar, né, de alguma forma, porque senão isso desestabiliza também a nossa sociedade como um todo, né? Na verdade, Maringá tem o forte que é a Associação Comercial de Maringá. Isso a gente não pode nem ter dúvida, ela é muito mais forte do que todas as outras juntas. Sim. Que é a agropecuária e também a industrial, né? A Associação Comercial de Maringá. Abrange todos os aspectos. Sim. Bom, e com essa reforma tributária, as empresas elas esperam reduzir a carga horária?
Essa eu acho que você fez já. É uma pergunta um pouquinho mais... Então, o Roberto ele tem muito mais experiência do que nessa área, mas eu vou poder falar. Por exemplo, no meu setor, a gente não sabe ainda nem quais são as melhores práticas. Então, assim... Quase todos os setores. Quase todos os setores. Então, o que eu, naquela cadeira, eu esperava era uma simplicidade nos processos, nesse momento. Eu acho que não tem como ter redução, isso nem vai ser nem é o modelo da nova reforma tributária, mas é simplicidade. Mas ainda há muitas dúvidas, né? Então, nós não sabemos como atuar, como teria uma atuação no mercado. E eu acho que também essa questão de redução, acho que nem tem como isso acontecer, porque o governo como um todo já está com uma dificuldade financeira nas suas balanças, né? Mais um déficit de redução de carga tributária, acho que não é o momento, né? Então, acho que todo empresário como eu, que estão pensando nesse momento é tentar simplificar um pouco o processo, mas manter a carga tributária muito parecida ou não tão agressiva como era para o meu mercado. Se a carga tributária fosse aplicada da forma geral para o mercado seguro, a gente ia ter um problema muito sério no mercado como um todo, né? Então, pelo menos esse é o pensamento que eu tinha olhando para os seguros, né? A cidade já manja muito mais. Como tudo na vida, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Sempre se pensou em reformas tributárias, o setor produtivo sempre alimentou uma ilusão de que vai ter uma reforma tributária, vai ter um rearranjo que vai diminuir a carga. Principalmente nesse momento que a gente tem a arrecadação muito próxima do gasto dos 3 entes federativos juntos, e não houve uma reforma administrativa, ou seja, o Estado continua grande, o Estado continua tendo... Vou tentar não dizer aqui que o Estado é gastão, que gasta mal, que gasta bem, porque existem municípios, cidades e existem estados que gastam bem. Mas, de toda forma, ele demanda um volume de arrecadação que, como não houve uma reforma administrativa, não houve um ajuste do custo do Estado, seja com PIS, COFINS, IPI, ou seja com IBS e CBS, no fim do dia, o grande vilão que a gente vê, que são os entes fazendários, ente federal, estadual e municipal, que na verdade ele é apenas um agente do grande vilão, que é o Estado, que gasta muito, e em muitos casos mal, ele vai ter que continuar entregando um cheque do mesmo valor. Sim. Então, essa reforma, eu até não acho que ela deva ser chamada de reforma, para mim ela é um rearranjo. Porque alguns setores fatalmente irão pagar menos. Mas se o seu setor pagar menos, você pode ter certeza que algum setor vai pagar mais para compensar o que diminuiu no teu. Então, esquece, não vai ter redução. E pela experiência de N reformas tributárias aí que eu já passei na vida, maiores, menores, pequenas ou grandes, todo mundo, no final das contas, o Estado vai pôr a mão num pouquinho mais de dinheiro. Ele não vai diminuir. Ele vai aumentar, um pouquinho mais. Basta ver que no meio desse pacote aí, que foi uma reforma no consumo, acabaram entrando de contrabando uma reforma de um pedacinho da renda, que foi a tributação de dividendos, que é uma coisa que é absurda, mas acabou passando. Acabou passando. Então, essa reforma, ela foi muito mais montada em cima de uma simplificação do processo. Porque hoje... As empresas, as pessoas, ou seja, todos os contribuintes trabalham até maio apenas para alimentar a máquina pública, independente se ela gasta bem ou gasta mal. E todas as empresas têm que manter uma equipe e um compliance tributário gigante, porque é uma loucura. A gente tem todos os órgãos emitindo leis, portarias, ajustes de tabela o dia inteiro, alguns que você nem fica sabendo a tempo. Então, a gente vive um manicômio tributário. Por mais que eu seja experiente, que eu tenha passado por coisas na vida aí que até Deus duvida, mas tem muita coisa que acontece nas minhas costas e não tem como ver, é impossível. Se você pega mesmo as grandes empresas, é impossível. É uma bagunça tributária que isso sim causa danos. Porque, por exemplo, o que você como empresário quer? Você quer... no mínimo, ter previsibilidade. Depois você discute se a taxa é alta ou é baixa. Mas você quer ter previsibilidade para você fazer o teu planejamento, saber que você vai pagar os teus impostos, vai ser tanto por cento disso, que vai ser desse valor aqui que eu vou pagar. Ao invés de eu ter que apresentar uma DCTF, uma DIRF, uma REINF, 500 informações acessórias que depois o Estado vai ter que ter uma estrutura gigantesca para cruzar e descobrir se você está pagando certo ou errado, você poderia ter de uma forma mais simples apenas uma declaração de: eu faturei tanto, meu custo foi tanto, sobrou tanto, usei isso aqui de crédito, paguei isso. Então, o que se pode esperar? Eu ainda me permito, nessa fase da vida, ser cético, não posso afirmar que isso vai acontecer, mas o que se pode esperar
dessa reforma tributária, entre aspas, é que ao menos simplifique a bagunça, Sim. traga um pouco mais de segurança para o empresário, para pelo menos ele saber fazer as contas de quanto ele vai perder, e permita que ele faça o seguinte, o foco principal dele seja a produção, o mercado, a precificação, Tem uma e não se ele, previsibilidade, né? exatamente, não se ele esqueceu aqui o contador dele num determinado momento, apertou uma vírgula errada, ou estava olhando as 20 alterações de ontem, entraram mais 5 hoje, ele não teve tempo de olhar e ele esqueceu de pagar um imposto que arrebente ele na frente. Então, a gente espera que a única coisa que essa reforma pode trazer é uma simplificação que facilite a vida do contribuinte, do empresário, no sentido de ele poder se preocupar mais com a produção do que efetivamente com a gestão tributária da sua empresa. Eu vou me ferrar porque eu vou perder mercado, mas enfim, isso é o mínimo que se espera. Por que o meu ceticismo? Uma coisa bem simples para não entrar em área técnica, né? Tem vários setores em vários estados que não precisavam emitir notas fiscais porque ele entregava o produto na cooperativa ou no seu comprador, a nota de entrada lá daquele cara servia para ele. Aí ele vai ter que passar a ter emitir notas fiscais, ter um contador fazendo o boleto. Então já começou errado. Se era para simplificar, nessa primeira olhada já trouxe uma complicação nova. Então, por essas e por outras, que como disse o Rafael, ainda tem um monte de coisa para ser regulamentada, eu me permito ser cético. O cara que abre uma empresa no Brasil tem que estar bem corajoso para abrir, porque é um sistema tem que ser tributário irresponsável. Tem que ser irresponsável. Mas- É a palavra certa, irresponsável. Mas sabe que uma coisa que eu acho engraçada? Até geralmente quem não é da área contábil, ela acha que todo contador entende de tributos, né? E entre nós há uma separação bem grande. Eu sou contador também e você tem vertente. Mas hoje é tão engraçado no Brasil que você pega um empresário, a primeira coisa que ele está preocupado, a empresa dele está crescendo, é arrumar a parte tributária e geralmente ele não busca um contador estratégico, alguma coisa para crescer, porque é tão complexo o negócio que ele está preocupado com isso. E daí depois, no segundo momento, quando ele consegue resolver, se ele olha assim, não, agora eu preciso de alguém para me ajudar na parte, principalmente o papel do CFO, né? Ajudar na estratégia financeira, não sei o que lá, que é o segundo momento. E muitas vezes ele não consegue chegar nesse segundo momento porque ele não superou a parte tributária ainda. Então, assim, até recentemente eu conversei com um grupo muito grande que está relacionado à parte de alimentação, um grupo de sucesso, mas toda a estrutura financeira dele estava vinculada à parte tributária porque era, o que a cidade falou, era altamente complexo. Então, tinha uma estrutura muito administrativa, muito pesada, porque todo dia estava mudando um produto na prateleira do alimento, tem isenção, não tem, ele teria que fazer essa parte tributária. Então, assim, se essa reforma, de alguma forma, trouxer essa simplificação, acho que o mercado como um todo vai ganhar. Sem dúvida. Vai ganhar. Também não acredito nisso, Mas porque... o que seria um ponto de equilíbrio para vocês? Só um pontinho atrás, tem uma outra vantagem também de uma simplificação. A gente tem que fazer com que o sistema tributário brasileiro tenha menos jabuticabas. Ixi, tem vários. Ele seja mais uniforme. Quando eu estiver conversando com um empresário da Finlândia, Sim. a gente fale mais ou menos a mesma língua. Eu já passei por uma situação muito engraçada, tentando não ser técnico e ser rápido, mas empresas exportadoras acumulam muitos créditos de impostos, ou seja, ela compra muito, você deve conhecer bem isso, ela compra muito com crédito, como ela vende para o mercado externo, que é isento, suspenso, tem várias formas, mas ele não paga impostos, então ele acumula créditos. E aí tem N ferramentas, cada estado tem a sua quando se trata de ICMS e depois impostos federais, para você reaproveitar esse valor que é um crédito, um direito seu. Cara, vou explicar isso para um empresário, eu lembrei disso que eu falei de Finlândia, explicar para um executivo de uma empresa finlandesa que estava vendendo um produto aqui, eu ia pagar parte desse produto para o filial dele do Brasil com crédito tributário. Mas como? Mas não existe. Como é que é crédito tributário? O que é crédito? Não, aqui ó, sobrou imposto. Mas como sobrou imposto? Você não paga imposto sobre o que efetivamente você ganhou, efetivamente você vendeu? Mas aqui no Brasil, cara, não fazia sentido na cabeça. Não cara. faz. Então a gente, por mais que eu seja cético, eu torço muito para que venha essa simplificação, para que venha essa simplificação para o nosso dia a dia interno, para que venha a simplificação de o dia que você for conversar com o chinês lá, vocês conversarem mais ou menos a mesma O mesmo língua. idioma para entender. Isso vai facilitar que ele invista em você, vai Com facilitar certeza. que ele traga negócios para cá, vai facilitar que você negocie com ele. Então, essa simplificação por si só, eu procuro deixar meu ceticismo ao largo,
ela vai trazer muita coisa positiva se ela efetivamente acontecer. E coisas que a gente ainda não tem assim, muita noção do que vai ser, porque vão acontecer internamente e vão acontecer no relacionamento do Brasil, das empresas brasileiras também com o mercado exterior. Isso não vai ser muito ao acaso aqui, mas eu tenho lotérica. E esses tempos atrás, a prefeitura fez cruzamento de dado com a Receita Federal. Eu sou um prestador de serviço. Nossa. Quando eu fui ver o tanto de imposto que eu tinha que pagar, praticamente 10 vezes mais do que eu tinha declarado. Aí eu falei assim, mas não tem como. Como que eu vou... Eles estavam colocando, por exemplo, assim, eu pego uma conta de R$1.000. Eles estavam falando que aquela minha conta de R$1.000 era dinheiro meu. Sim. Eu não tive que fazer o repasse para a Caixa. Aí eu falava assim, gente, mas desses R$1.000 eu ganhei 50 centavos. Como que você está falando para mim que eu tô com esses R$1.000? Aí eu fui ver, minha folha tava para lá dos milhões. Eu falei assim, mas gente, não tem lógica nisso. Aí eu fui lá explicar para a pessoa, ele falou assim, não, mas acontece mesmo, está acontecendo manicure, muita açougue que faz tudo prestador de serviço, e eles falam, não estamos conseguindo, porque tudo que eles estão achando, eles não estão pegando o custo nosso, estão pegando só o que a gente colocou, o que a gente Alguém pegou criou na um sistema burro. Exato. Mas essa é uma preocupação no mercado segurador, que a gente estava tendo uma conversa recente com um dos fornecedores, eles estavam com essa preocupação, porque acho que aconteceu alguma coisa igual, e no mercado segurador você tem muito repasse também, então é dinheiro que não passa pelo resultado, ele só passa entre as contas patrimoniais, né? Mas eu acho que com essa nova norma, é bem importante todo mundo tomar cuidado com essas questões de repasse, que acho que vai ser um ponto importante. Fui lá na prefeitura bravo. Como não, né? Vamos falar que você estava devendo quase... Mais desesperado que bravo, né? mais desesperado que bravo. Mas provavelmente deve ser algum teste dessa nova metodologia, alguém que está fazendo essa verificação de dados aí, porque acho que no futuro, agora, na nova norma... Na verdade, é o que aconteceu. O que eles me disseram que eles queriam pegar? A pessoa tem duas maquininhas. Sim, dela repassa. Aí eles queriam mexer nisso. Eu falei, nossa, pegou eu que não tem nada a ver com essa história aí. Cara, mas se essa era a intenção, por que não pegaram... sei lá, imagino que até por você atuar no setor público, a sua empresa seja bem organizada e seja uma empresa que cumpre, e você também tem relacionamento com o Caixa Econômico, então você tem que ter alguns cuidados de compliance que talvez você nem saiba, mas seu contador está se virando para fazer. Então, poxa vida, eu estou preocupado, eu, ente público, estou preocupado que estão me enrolando nesse aspecto aqui. Então, por que não buscou lá a tua empresa, mais 2 ou 3 que são sérias? Vamos fazer um balão de ensaio aqui, entender como é? Sim. Primeiro entendemos, ok, tem isso aqui, o valor não é todo ele faturamento. Aí vamos modular a ferramenta que vai fazer a fiscalização automática partindo disso? Aí não, alguém num gabinete teve uma ideia brilhante, imputou no sistema e frau. E a gente se vira vai aí em cima do computador, o computador já fala, não, gente, mas não é assim, já vai passando para frente. Inteligência tributária e também inteligência de gestão dos recursos de informática, dos recursos que a cibernética te permite para fiscalizar de uma forma que você tenha menos fiscais. Agora, não precisa ficar fazendo agente de cobaia o tempo inteiro. Você poderia fazer parcerias com determinados setores e entender determinados ramos e depois colocar o sistema fiscalizatório já calibrado. Sim. Não calibrar... Agora, porque, por exemplo, voltando no que a gente acabou de falar, quanto tempo você perdeu com isso? Nossa, alguns dias. Quanto sono você perdeu? Quanta gente você apurrinhou, tipo o seu contador lá? Que certamente, eu entendo, cara. Às vezes você me traz um problema como empresário, eu começo a pensar no seu problema, eu tenho que pesquisar um monte de coisas, mas você está desesperado. Então, quando eu começo a tratar do seu assunto, você me liga para perguntar se eu já terminei. Então, calma, amigo, eu estou começando, isso aqui é complexo, vai te desesperando mais ainda. Então, para que isso? Existe muito jeito inteligente, basta o ente público e você no setor público, é muito importante disso, ele parar de considerar o empresário e o contribuinte como inimigo. Sim. Nós estamos no mesmo barco e todos têm sua função social. Então, não há necessidade de agir dessa forma, entendeu? Com certeza. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Alguém tem algum último comentário para fazer sobre o nosso podcast?
Eu acho a iniciativa do podcast excelente. Pelo menos no meu caso, eu gosto muito de ficar próximo da universidade. Eu gosto muito de idoso, mas não gosto de velho, então Isso é igual meu avô, então. Exatamente. Então eu gosto de ter essa proximidade que a gente está entrando no mercado, porque a gente tem muita coisa para oferecer, mas também tem muito para aprender com vocês. E no assunto reforma tributária como um todo, por mais que eu seja cético, eu sou um otimista incorrigível. Então, um dia isso vai dar certo. Tomara que esse seja o primeiro passo. Amém. Eu acho que já tem muita coisa que evoluiu no Brasil, né? Eu como experiência na América, trabalhando na América do Sul com várias empresas, a gente tem muitas referências positivas, né? A parte tributária sempre é a pior referência, a mais difícil de explicar para Argentina, Uruguai e Paraguai. Mas existem muitas coisas que são bem vistas no Brasil. O Brasil é tratado como um potencial da América do Sul por todos eles. Então, é muito bem visto. Eu acho que se a gente conseguir fazer essa parte da reforma, é uma coisa que tem muito empresário que vai conseguir trabalhar, fazer gestão de fluxo de caixa. Porque um ponto que a gente falou já é a reforma. Depois você tem outros pontos para trabalhar com o empresário. A diferença do caixa do lucro, a precificação. Então, acho que se a gente superar isso e simplificar, que é uma coisa que não vai ser barata e não vai ser redutível, acho que o Brasil pode dar outro passo, que é ser um país grande, né? E tem potencial para isso. Então, é a primeira iniciativa. Eu, pelo menos, eu tenho muito menos tempo do que o Cidade no mercado e é a primeira vez que eu escuto algo, né? Então, já tem algumas iniciativas e a gente se avançar a isso. E eu vi, pelo que eu passei com o Paraguai, Uruguai e Argentina, que é diferente, é muito mais fácil então, fazer gestão com isso. Então, acho que é um passo importante para nós. Eu ia falar isso, que a gente estava falando de facilidade. Esse é um dos motivos que o Paraguai está evoluindo muito, né? Crescendo muito rápido. Baixa a taxa de imposto e muito fácil, né? Muito mais facilitado tudo. É 10 ou 8%? É 10, se não me engano. 10, mas olha você isso. pode abater a lucratividade, tem várias recompensas. Tem Olha isso. maquila, 60 mil, um monte de lei lá. Talvez você tenha usado uma palavra, você usou a palavra fácil, mas não é fácil, é mais simples. Simples, essa é a palavra, simples. É mais simples para poder trabalhar lá dentro. Você consegue ter previsão, você consegue trabalhar, planejar um ano na frente. Facilita muito até com recurso, né? É o que eu costumo brincar, né? Pelo menos você pode fazer a conta de quanto... Talvez você não faça de quanto você vai ganhar, mas você quando consegue perder, fazer de você uma vai forma saber. segura quanto você vai perder. Com certeza. Você consegue Nós saber est- quanto você tem de nós custo o resto do ano. E nós estamos no Brasil, onde, segundo um ex-ministro, até o passado é incerto, então isso tem que acabar. É. Mas, por exemplo, eu trabalhei na Sancor, os primeiros 5 anos você tinha prejuízo, que é o prejuízo de startup, né? E a gente pagava um valor absurdo de PIS e COFINS com prejuízo de 50 milhões. Então, assim, não fecha, até para as empresas evoluir, investir, que é diferente. Por exemplo, acho que nos Estados Unidos você tem alguns benefícios do prejuízo fiscal, né? As empresas têm o benefício do prejuízo fiscal, mas vai demorar 20 anos para poder recuperar isso. Então, acho que são coisas que vão apoiar, né? É um passo, né? Apesar que vem com dividendos, que é uma coisa que complicou um pouco. Vai atrapalhar também. Bom, Roberto, Rafael, muito obrigado pela essa participação. O Rodrigo aqui também veio a me auxiliar. Imagina. E bom, esse foi mais um episódio do Papo Pro. E aquele papo, essa ideia começa com aquele papo.